Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Que alegria poder chegar até onde você está através da mídia social. Já estava com saudades de vocês. Pela flexibilização, já temos tido alguns cultos presenciais. Às quartas-feiras, nós temos tido aqui um momento de reflexão. Na quarta passada, em razão de uma programação especial de liberdade religiosa, eu não estive com vocês. Mas hoje eu quero refletir com vocês na palavra de Deus. Palavra esta que transforma a nossa vida, ilumina o nosso caminho e que nos traz entendimento diante das decisões que precisamos tomar. Uma coisa eu tenho notado nesses últimos dias. Desde a chegada desta pandemia, muitos dos assuntos acabam sempre em vacina, um antídoto para esta pandemia, para esta doença que tem assolado as pessoas, este vírus que tem se alastrado. Quando eu ouço a respeito de vacina, duas coisas vêm à minha mente. Algo que nos traz esperança, que nos traz alívio, o antídoto. Mas a outra coisa também são os efeitos colaterais. Eu tenho um filho pequeno. Filho este que, como todas as outras crianças, precisou e ainda precisa tomar algumas vacinas. E muitas delas nos é dito a respeito dos efeitos colaterais, algo que traz desconforto. E sabe, queridos, no plano espiritual para a nossa vida, nós sabemos que o antídoto para o vírus do pecado é Jesus Cristo. Mas aceitar a Cristo, aceitar este evangelho, viver de maneira contrária ao que o mundo muitas vezes prega e orienta, traz a nós que queremos seguir a vontade de Deus também alguns efeitos colaterais, um desconforto, uma impopularidade. A gente sabe que quando Paulo aceitou a Jesus Cristo, o seu chamado, a sua missão de pregar esse evangelho, de viver esse evangelho, ele sofreu muitos efeitos colaterais. E alguns deles estão registrados em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 em diante, diz que ele foi por muitas vezes aprisionado, açoitado, passando em perigos de morte. 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Foi 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passou na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Ao tomar a vacina, aceitar Cristo Jesus, o antídoto para o vírus do pecado, ele também teve os efeitos colaterais, os desconfortos sentidos por todos os cristãos que querem seguir a vontade de Deus. Muitas vezes, por querermos fazer a vontade de Deus, somos aprisionados pela sociedade a um rótulo, como se fôssemos uma seita, como se não gostássemos de trabalhar e por isso não trabalhamos aos sábados. Muitas vezes, por aceitar as verdades bíblicas, nós somos açoitados. As pessoas, por algumas situações, nos machucam, ferem os nossos corações. Nós somos apedrejados, até mesmo por falsos irmãos. Apedrejados no sentido de ser criticado, julgado. Muitas vezes sofremos com os naufrágios,
com a fome, com a sede, o jejum, ou seja, vivemos no limite, como se a vida estivesse num naufrágio, quase sendo afogado, sem fôlego. Nos sentimos sem fôlego diante dos desafios, muitas vezes, da vida profissional, emocional, relacional, por conta, por conta do antídoto de seguir a Cristo Jesus. Muitas vezes somos, como diz o texto, assaltados. As pessoas roubam a nossa alegria, nossa integridade, nos ridicularizam, menosprezam. Muitas vezes a indiferença nos deixa de escanteio. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo que existam esses efeitos colaterais, mesmo que muitas vezes nos sintamos como Paulo sentiu, nós precisamos acreditar naquilo que Deus disse a Paulo, quando ele abre o coração diante de tudo isso que ele estava passando. E as palavras que Deus deixou a Paulo, eu quero deixar a você. Se de repente você está passando por momentos difíceis, assim como Paulo passou, é dito no capítulo 12 e o versículo 9, as palavras de Deus para Paulo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu preciso entender isso, queridos, que a graça de Deus, a esperança da salvação, já deve nos bastar. Por mais difíceis que sejam as lutas que estivermos passando, a graça de Deus deve nos bastar, e mais do que isso, nós precisamos entender, como o texto diz, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós quando? Na fraqueza. Quando a gente já se sente sem fôlego, quando a gente se sente num naufrágio. Por quê? Nos sentimos frágeis. E quando Paulo entendeu isso, olha o que ele continua dizendo no versículo 9. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus te abençoe e que possamos entender que quando estamos nos sentindo já sem forças, fracos, é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quando somos fracos, é que somos fortes. Por quê? Porque o limite do humano é o agir de Deus. É nesses momentos que a dependência total faz com que Deus tome de fato as rédeas da nossa vida. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são os seus sofrimentos, suas angústias, suas preocupações. Mas eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir a Deus que essa promessa se cumpra em nossa vida, que a graça dele se baste em nós, que a gente possa ter sim, alegria ao superar esses momentos difíceis, sabendo que a graça dele nos leva à salvação. E quando estamos fracos, que somos fortes, porque Cristo lutará por nós. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido e Deus de amor. O Senhor conhece a luta que cada filho teu que nos acompanha nesse vídeo, nesse momento, tem enfrentado. Muitas vezes a gente começa até a questionar as coisas. Mas pudemos entender hoje, assim como uma vacina que nos traz esperança, pode nos trazer efeitos colaterais, seguir os teus ensinos, receber da vacina, do antídoto, receber Cristo Jesus em nossa vida, perante o mundo pode também
nos trazer alguns desconfortos, efeitos colaterais. Mas a certeza da cura e da salvação é certa. Ajuda-nos a confiarmos na tua graça e sabermos que mesmo quando nos sentimos fracos, então que seremos fortes pelos méritos de Cristo e para a exaltação do teu nome. Perdoe os nossos pecados, conduz a nossa vida, traz-nos esperança. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem de esperança, porque a maior vacina de todas é a que encontramos em Cristo Jesus. Deus lhe abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.